conversar, gente, estudar a Bíblia. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha, com a caneca do leão, rosa, para você não esquecer do Outubro Rosa, mulherada, e se cuidar. E hoje nós vamos falar de uma mulher restabelecida, restaurada, levantada. Eita ferro, tá bom? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. É aquele relato da mulher que estava há 18 anos assim, ó, olhando para baixo. Estava com a cabeça para baixo a mulher, gente. Pois é. Então vamos estudar esse texto nessa manhã, tá bom? Restabelecida, restaurada, levantada. Esse é o título, tá bom? Esse é o título dessa live. E você e eu vamos sair dessa live desse jeito. Todo mundo restabelecido, restaurado, levantado nessa sexta e dando glória a Deus, que é o que a mulher fez imediatamente. Tá bom? Depois que Jesus operou lá na vida dela. Vamos lá, Lucas 13, verso 10. Já começou o texto com um elemento, além de temporal, é o elemento, né? Que faz parte da vida do judeu, que faz parte daquela cultura, que é o sábado. Que não é só um sábado, né? Não é só um dia, mas é o Shabat, né? Que é a palavra hebraica para descanso. Se você não sabe, sábado significa isso, descanso. E era o momento em que eles, ali no pôr do sol da sexta-feira, a igreja adventista, né? Ela é sabatista, então ela faz todo esse procedimento, né? Além dos judeus. E é por isso que não tem concurso no sábado, tá? É por isso que não tem concurso no sábado. Então, os concursos são aos domingos, né? Enem, tá bom? Por causa da questão da liberdade religiosa, né? Que a gente prima por isso aqui no Brasil. Então, os concursos são aos domingos, o Enem, para que não fique de fora, né? Nem os judeus que habitam no país, nascidos aqui, ouvindos, né? E nem os adventistas, tá bom? Bom, então, o Shabat era esse momento que começava ali no pôr do sol da sexta-feira, às 18 horas, né? Que é a hora que o dia começa para o judeu. E aí até às 18 horas do sábado, né? Então esse é o Shabat, que era o momento em que eles se reuniam. Esse descanso era baseado lá no descanso do Gênesis, né? De que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E esse descanso, na verdade, é um descanso em que você fica com a sua família, em que você vai ler as escrituras, come junto, ora junto, né? Fica todo mundo junto. Se a tua família é pequena, você reúne com o restante da família, né? Com os primos e tal. Então é desse jeito, e isso acontecia ali todo pôr do sol de sexta-feira. Só que aí os judeus, o problema está instaurado aqui no texto, por isso que eu tenho que explicar. Então, havia algumas regras de que eu não sei exatamente, tá? Eu não sou especialista em estudo de judaísmo, mas em que você não poderia dar mais do que determinados passos, você não poderia fazer trabalhos, né? Como ele vai dizer aqui, né? Você podia alimentar os animais, você podia dar água para os animais, né? Molhar as plantas, você podia fazer isso para preservação da vida, né?
todo o trabalho para preservação da vida sua, ou dos bens que você possuía. Então, você poderia cuidar disso dentro de um padrão, que aquilo não te tomasse mais tempo do que o seu tempo, com o teu mais próximo, com a sua família e com Deus, tá? E com você mesmo, com você mesmo. Então, o sábado tinha isso. E aí, tinha uma série de regras, entre eles, que você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, e por aí vai, tá? Bom, e aí a palavra sábado, nesse texto, vai aparecer 5 vezes. Por isso ela é importante, tá? Por isso ela é importante. Ela aparece, no versículo 10, no versículo 13, no versículo 14, 2 vezes, tá? No meio e no final, é a última palavra do versículo 14. Ela aparece no versículo 15, Jesus falando, e ela aparece ainda no versículo 15, Jesus ainda está falando de novo, tá? Não, desculpa, versículo 16. Portanto, retomando, a palavra sábado aparece no versículo 10, no versículo 14, 2 vezes, no versículo 15 e no versículo 16. Portanto, um texto de 7 versículos aparece 5 vezes a palavra sábado. Então, é claro que ela não está aqui à toa, ela está falando da questão, de toda essa questão. No caso, Jesus vai dar um ensinamento aqui, vai dar um chega para lá, em quem transformou, tá, o sábado numa questão de religiosidade, num rito religioso e não num momento para estar mais próximo de Deus, mais próximo da sua família e mais próximo de si mesmo, O pessoal entendeu tudo errado. Beba água! Vinícius! Beba água! Você que está assistindo pelo YouTube, Vinícius é meu companheiro de live. Então, ele tá lá assistindo. Muito bem. Então, e aí, então esse texto quer nos provocar, tá? Antes da gente entrar no texto especificamente, quer nos provocar nesse sentido, Jesus está indo à sinagoga, que era uma das coisas que eles faziam, e a sinagoga podia, porque aí lá você ia receber o ensinamento. Na verdade, a família toda podia ir à sinagoga no sábado, Existia outros dias em que se ia à sinagoga, preferencialmente os homens e tal, para ter reuniões, mas o sábado era o dia, o Shabat, acho que de manhã que eles faziam isso. Esse momento, tá vendo? Eu não sei tão profundamente, mas acredito que se fosse de manhã, e aí eles iriam lá para receber o ensinamento das escrituras, do Antigo Testamento, porque nesse momento o Novo Testamento ainda vai ser escrito. Bom, Lucas 13:10. Num sábado, Jesus estava ensinando. A gente nunca pode esquecer que ele é o mestre, tá? Ele estava ensinando. Essa palavra é importante aí, tá? Ele estava ensinando numa das sinagogas, tá vendo? Tá calor aqui, gente. Meus óculos tá tudo cheio de vaporzinho. Então, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Quem foi à sinagoga, então, foi atrás de ensinamento, porque esse era o dia do ensinamento. E aí, versículo 11, chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já, aspecto temporal, 18 anos. 18 anos é importante também no texto, porque aparece aqui no versículo 11 e vai aparecer de novo no versículo 16, quando Jesus retoma quem é essa mulher, tá?
Vou parar aqui. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade que já estava ali sobre ela, né, oprimindo a vida dela há 18 anos. E ela estava na sinagoga. Ou seja, essa mulher sabia que no sábado ela não ia ser curada. Porque sábado não era dia de curar ninguém. Sábado, tanto que o chefe da sinagoga vai dizer isso daqui a pouco. Sábado era dia de ir receber a orientação da palavra de Deus. Essa mulher, com toda a sua dificuldade, ela foi ouvir Deus falar com ela através da palavra. Ela não foi lá buscar cura. Ela não foi lá pensando no problema dela. Na verdade, dá a entender que essa mulher nem sabia que Jesus estava lá. Essa mulher simplesmente foi à sinagoga para receber a palavra de Deus. E ela, com esse objetivo, foi. E aí você que já conhece o texto, né? E você que não conhece já sabe. Se o texto está falando de uma mulher que tinha um problema e Jesus está no texto, é porque já sabe o que vai acontecer, né? Essa mulher vai ser liberta, vai ser curada e tal. E isso é a primeira coisa que me chamou a atenção, que é a mesma coisa que acontece lá no texto do homem da mão ressequida, né? Eu preguei sobre isso na outra semana aqui lá na congregação do Jardim. O homem da mão ressequida, ou ressecada, ou atrofiada, ou mirrada, ele também estava no sábado, na sinagoga, e ele foi receber a orientação da palavra de Deus. Ele nem sabia o que ia acontecer com ele, o que ia acontecer. Ou seja, a prioridade dessa mulher, a despeito do seu problema, que a incomodava há 18 anos, ela estava na sinagoga. Isso não está no texto, mas se ela estava na sinagoga nesse sábado, dá a entender que todo sábado ela ia, né, receber a orientação da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que não, mas Deus pode operar um milagre na escola dominical, né? A professora ou o professor está lá dando aula na escola dominical e Deus opera um milagre na sua vida naquela hora, né? Ou a gente está num culto de estudo bíblico, ou a gente está numa live de estudo bíblico, né? Como essa, ou a gente está ouvindo um estudo, uma pregação dessa, que a gente chama de pregação expositiva, né? Onde você vai estudando, ou a gente está fazendo um curso, né? E Jesus vem e liberta a gente de um mal que já acompanha a gente há 18 anos e a gente nem esperava, né? Isso é muito legal, sabe? Isso é a primeira lição aqui do texto, a partir da mulher, né? A partir da mulher, porque tem as lições a partir de Jesus, que é o que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então guarde isso. De repente você veio para essa live aqui e tal, né? E Jesus está te curando, né? E eu tô aqui falando e Jesus pode estar me curando agora mesmo também, né? Porque também passa por mim para falar para você. Isso é muito legal. A mulher estava ali. Continuando o verso 11. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. E aí eu fui pro original, né? Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Esse verbo endireitar, no original grego, é o verbo anakipto, tá? Anakipto, tá aqui, ó, até botei coisinha rosa do outubro rosa. Anakipto, tá aqui no meu dicionário. E eu quero ler para você. Esse endireitar-se, tá? Aná, vamos para a aula de grego, tá? Aná é a preposição grega do movimento para cima. Isso aqui é aná, tá?
Então, aná é o movimento para cima. Aquele texto lá de Marcos capítulo 8, eu já fiz uma live sobre ele. Do cego, o cego que Jesus curou, Jesus tocou nele, e aí primeiro ele disse que via homens como árvores, né? E depois Jesus teve que fazer tudo de novo no processo. Então, lá tem o verbo anablepo, que é traduzido como levantando os olhos, que é exatamente isso. Aná é olhar para cima. Então, esse verbo endireitar-se, na verdade, anakipto, é levantar a cabeça. A mulher não andava encurvada sem poder levantar a cabeça de modo nenhum. Também pode ser repor-se de uma fadiga. Olha isso, gente. Repor-se de um esforço, emergir. Então, ela não podia se endireitar, ela não podia se refazer de um esforço, né? Se refazer de uma fadiga, ela não podia levantar a cabeça. Eita ferro! E aí, o que acontece? A Bíblia de Estudo Despertar, que é aquela que eu às vezes leio aqui para vocês, que é a Bíblia baseada no espaço de recuperação, né, dos grupos anônimos, diz assim: Jesus se preocupava com os marginalizados sociais, com os debilitados emocionais e físicos e com aqueles que estavam em escravidão espiritual. Esta mulher debilitada sofria nas 3 áreas, ou seja, marginalizada social, debilitada emocional e física e em escravidão espiritual. Pois é, porque se ela vivia desse jeito e não se faz menção a marido, né? Provavelmente essa mulher não tinha marido por esse problema, então ela era uma marginalizada social, ou ela tivesse sido repudiada pelo marido depois que esse problema apareceu, né? Então a mulher está ali, então ela é uma marginalizada social, ela é uma debilitada emocional e física, tá? E estava em escravidão espiritual, porque ela não podia levantar a cabeça, ela não podia olhar ninguém nos olhos. E certamente esse problema botava a autoestima dessa mulher lá embaixo. O John Wesley, no século XVIII, ai, gente, eu tô doida com o John Wesley, porque o John Wesley estudou medicina, né, durante 3 anos, e ele prescrevia e tal, lá também, alguns remédios para as pessoas, mas não chegou a terminar a faculdade de medicina. Aí o John Wesley diz assim, ó, o espírito maligno que a possuía afligia desta maneira. Muito provavelmente, isso aparentaria ser um desequilíbrio natural. Um médico moderno, século XVIII, não descreveria esse quadro como um caso nervoso? Pois é, né? Minha tia, né? A gente falava muito isso, né? Isso aí é nervoso, né? Minha família, a gente, né? Isso daí deve ser nervoso. E aí, claro, quando a gente fala que isso é nervoso, e ele está dizendo, o John Wesley está falando exatamente nesse sentido. Isso aí é emocional, né? Isso aí também é emocional e fez com que isso aí, esse problema acontecesse. O John Wesley lá no século XVIII dizendo isso. Então, essa mulher não podia levantar a cabeça. É interessante, sabe aquele texto da mulher adúltera, né? João capítulo 8, né? Em que eles vêm para tacar pedra na mulher, e há 2 vezes lá esse verbo, né? Anakipto, que é porque Jesus está de cabeça baixa escrevendo, né? E Jesus levanta a cabeça, né? 2 vezes ali. Então, esse levantar a cabeça é o que a mulher não podia fazer, e isso
tirava dessa mulher, né, a sua integridade física, emocional, social, né, além da prisão espiritual. Então isso era muito grave naquela sociedade. E hoje também seria, né, alguém de cabeça baixa assim o tempo inteiro. Muito bem. Aí o verso 12, a gente tem 3 coisas que Jesus fez, e aí isso vai estar na lição. Primeira coisa que Jesus fez, verso 12, ao vê-la. Você que me acompanha, você já sabe que ver é esse, é aquele mesmo. É o verbo roral, que é o perceber. Ao percebê-la, não é só olhar para ela de qualquer jeito. Jesus percebeu a mulher ali no meio e a sinagoga estava cheia. Sabe por que a sinagoga estava cheia? Porque no versículo 14, vai comigo no versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Eu estou fazendo a leitura bíblica do Novo Testamento junto com a minha igreja, né? Então, com as pessoas da igreja. Eu estou toda atrasada, ainda estou no final de Marcos e o pessoal já está lá em Atos. Mas eu estou reparando essa palavra multidão nos evangelhos. Essa multidão está o tempo todo, gente. Então tinha uma multidão na sinagoga e Jesus reparou uma mulher. Percebeu. Os outros Jesus está vendo, mas ele percebeu uma mulher. Lembra do foco narrativo? Então a gente tem a sinagoga e agora a gente tem Jesus e uma mulher, tá? Vocês vão terminar... Gente, ó, depois de um ano de live, tu vai saber o que é análise retórica, análise narrativa, foco narrativo, grego, hebraico. Vocês estão bem, hein? Vamos lá, orem por mim. Então, ao vê-la, né, verbo roral, ao percebê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Então, Jesus percebeu a mulher, Jesus chamou a mulher no meio da multidão e Jesus disse para ela. Se ele diz, ele se aproximou dela, né? Então, no meio dessa multidão, desse montão de gente, no sábado, Jesus se aproxima de uma mulher, tá? De mim, de você homem também que tá aí, tá? De você criança que também tá aí. Vamos! De você jovem, adolescente, tá? Chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Percebeu? Chamou, disse isso. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Livre aqui, de novo vamos para o dicionário, é o verbo apolio, tá bom? Apolio, tá de rosinha aqui também. Vou ler para você. Desatar, desligar, resgatar um cativo, absolver, despedir, libertar. Mulher, você está desatada. Mulher, você está desligada no sentido de que desligou esse mal aí, desligou essa enfermidade, acabou. Você está resgatada. Resgatar um cativo. Você está absolvida. Você está despedida. Despede aí dessa enfermidade. Você está liberta. O verbo apolio tem a ver com perdão também, tá? O verbo lio é o verbo soltar. Quando a gente aprende grego e vai aprender os verbos regulares, o verbo modelo é o verbo lio, porque ele é fácil, né? Então, o verbo lio é o verbo desatar. Lembra do Lázaro? Desatai-o e deixai-o ir. Pois é, a mulher está desatada. Apolio. Apó é a preposição que eu vou em direção, né? Então, apolio. Então, mulher, ó,
você está desatada, você está perdoada, você está liberta, é tanto significado, você está desligada, resgatada, absolvida, mulher. E o detalhe, está no perfeito. Então, você que já sabe, Jesus, a palavra de Jesus não era só para aquele momento. Mulher, você está desatada. Você está livre, você está liberta, resgatada. Não é só hoje, mas é para sempre. Esse resgate, essa libertação, esse desatamento, esse desligamento do mal, não é só agora não, mulher. É para o resto da sua vida, porque está no perfeito. Isso é muito bonito, gente. Não é à toa que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu tenho isso para mim, né? Porque há algumas coisas na gramática grega, né? Não só nos verbos, nessa coisa do perfeito, que não existe em outras línguas, não existe, pelo menos nas que eu conheço, tá? Vai ver que existe em alguma que eu não conheça. Mas nas que eu conheço, eu nunca vi nada parecido com esse perfeito grego. Que eu já expliquei, né? É uma ação pontual, né? Que foi completada, por isso ela é perfeita, só que essa completude não parou lá. Essa completude continua influenciando eternamente, né? Então esse verbo aparece algumas vezes no Antigo Testamento e quando aparece é muito bonito. É o verbo do tetelestai, tá? Do está consumado, lá na cruz, quando Jesus diz, né? Está consumado, e essa consumação atinge a mim e a você em 2020. Então, isso é demais, né? Isso é demais. Bom, a mulher está desatada, então. Está desatada da sua enfermidade. Verso 13. Só que aí, depois que ele fala, ele ainda chega perto, ele ainda se aproxima. Gente, Jesus é demais. E isso mostra pra gente que o problema era emocional também. Essa mulher precisava de toque, né? Só a palavra não foi suficiente, não. Talvez essa mulher não fosse tocada há muito tempo, não recebesse um abraço, um beijo, um carinho. Caramba, Jesus é demais. Verso 13. Impondo-lhe as mãos. Impondo-lhe as mãos. Ele falou que era no perfeito. Às vezes ele fala pra gente, né? Alessandra, você tá desatada, mas eu ainda tenho a necessidade do toque. Eu ainda preciso que alguém me chegue, me abrace, né? Que seja usado por Deus. Essa mulher precisava disso, Jesus sabia muito bem, né? E depois que ele dá essa palavra de ordem, hein? No perfeito, ele impôs as mãos nela. Ele sabia que ela precisava. Né? Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, na mesma hora, tem outro aspecto temporal aqui, né? Imediatamente, não chora não, hein? Deixa só eu. O nariz já tá todo vermelho. Imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos lá? Eu tô gastando bastante tempo nessa parte do texto, porque é a parte mais rica, né? Daqui a pouquinho a gente já vai para a finalização e aí as outras partes do texto têm menos segredos, vamos dizer assim, né? Pelo menos do que se me foi revelado hoje, né? Bom, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí, por isso que eu digo que você tem que estudar. O verbo endireitar, traduzido no versículo 11, é o anaquipto. Ela não podia levantar a cabeça, né? O verbo que aparece depois que Jesus agiu, depois que Jesus falou que você está liberta para sempre do teu mal, né? Que você está desatada, restaurada, resgatada, liberta, né? Desligada.
O verbo que aparece agora, não sei na sua Bíblia, mas na minha, no verso 13, é endireitou de novo. Só que no original grego não é, tá? No original grego, o verbo que aparece agora aqui é o verbo anortol. Anortol. Esse ortol vem de ortos, que é a palavra correto, certo? Vamos lá? Português? Ortografia. Isso é tudo grego. Grafia, grafé, escrita. Ortó, de ortós, correta. Escrita correta. Ortografia. Tá? E aí, anortol, o que é? Aná é a preposição grega de movimento para cima. E ortós é correto, né? Então, ela agora, né, levanta, né, com a cabeça levantada, ela tá ereta, ela tá na posição correta, né? Cabeça erguida, e agora essa mulher vai viver uma vida nova, né? Anortol. Então, vamos lá? Deixa eu pegar os significados para você aqui. É o roxinho. Vamos. Ai, ai. Restaurar, reconstruir, restabelecer. É daqui que eu tirei o título dessa live, né? Restabelecida, restaurada, levantada, tá? Restabelecida, restaurada, levantada. Então, anortol, restaurar, reconstruir, restabelecer. Presta atenção, o que é re em português? Hã? É fazer de novo algo, não é isso? Pois é. Algo estava instaurado e agora vai ser restaurado. A mulher estava há 18 anos debaixo da instauração de um problema, só que ela agora vai ser restaurada. Eu gosto de etimologia, gente. Algo estava construído. A mulher há 18 anos, assim. Só que agora ela vai ser reconstruída. Algo estava estabelecido. A mulher estava há 18 anos naquela condição, só que agora ela vai ser restabelecida. Pois é. Você já parou para pensar no significado das palavras? Beba água. Pausa para eu beber água e você pensar no significado das palavras. Pois é. Eu gosto muito de etimologia, sempre gostei, por isso que Deus me orientou para fazer a faculdade de letras com português grego. Eu queria fazer latim também, mas não dava porque eu trabalhava e não dava. Mas é muito bonito. E a língua portuguesa é muito rica nesse sentido, tá? Da etimologia das palavras. Então, algo estava instituído, algo estava, instaurado, algo estava estabelecido e algo estava... Cadê? Eita ferro. Algo estava instaurado, algo estava estabelecido e algo estava construído. Só que agora estabeleceu-se uma nova situação, construiu-se uma nova situação, tá? E instaurou-se uma nova situação. Ela se endireitou e dava glória a Deus. Ela foi restabelecida, restaurada, levantada, restituída, né? Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito, tá? Anortol. Agora, cabeça levantada, correta. Muito bem. É o que Deus tem para mim e para você nessa manhã, sextando. Aí vem o problema agora. Depois que tudo aconteceu, eu podia ter parado aqui, né? Porque
O texto todo já foi dado, né? Aqui, Jesus e a mulher, o foco narrativo, ó, tá aqui, Jesus e a mulher, só que agora o foco narrativo vem para cá. Versículo 14. O chefe da sinagoga, porque sempre vai ter alguém que vai perturbar o juízo, né? Senão numa vida não era legal, não era engraçada. Então, o chefe da sinagoga, indignado, por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, a multidão que estava lá, que eu já falei naquela hora, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. A religiosidade, né? O rito do chefe da sinagoga tentando manter, porque imagina a situação, né? O burburinho que deu na multidão, essa situação aí da mulher. E aí o cara se enche de religiosidade e diz assim, não, olha só, vem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. O sábado não é para isso, não. O sábado é pra gente cumprir nosso rito. O cara não entendeu nada, né? E era chefe da sinagoga. Tem uns chefes da sinagoga que não entendem nada, não entenderam nada até hoje também, né? Pois é, você sabe e eu sei. Muito bem. Verso 15. Porém, o Senhor lhe respondeu. Lembra da nossa última live? Quando a voz da razão veio diante do Jairo quietinho, né? A menina não tá morta não, ela dorme. Pode deixar. Jesus respondeu por ele. Aqui, a mulher tá quietinha na dela e Jesus respondeu por ela. Verso 15. Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura. Você sabe o que é manjedoura, né? Manjedoura vem do verbo mangiare, do italiano, que significa comer. Manjedoura, manjedoura é aquele negocinho que Jesus deitou lá, que lindo. Manjedoura é o lugar onde os animais mangiam, onde os animais comem, né? Então, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Ou seja, o bicho está comendo, claro, você sabe, eu sei, na ração do bicho tem sal. Então, ele come e tem que ir lá beber água. Então, você não desprende da manjedoura o bicho lá no sábado para ele ir beber? O bicho está com sede, comeu, vai lá beber água. Verso 16. Por que motivo, Jesus continua dizendo, não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Eu gosto disso. A quem Satanás trazia presa há 18 anos. 2 questões. Primeira, hipócritas. A palavra, mais aula de grego, tá? Sexta-feira dá, né? Você vai ter o sábado e domingo aí para refletir. A palavra hipocrites, tá? É a palavra utilizada. Ela é a palavra hipocrites, Lucas capítulo 13, versículo... Pera aí, rapidinho. Versículo 15. Deixa eu só conferir. Lucas capítulo 13, versículo 15. Lucas capítulo 13, versículo 15. Isso. Hipocritai, né? Que aqui está no plural, porque é hipócritas. A palavra hipocrites é, no original grego, a palavra usada para ator de teatro. Tá bom? Quem é o ator do teatro grego? Porque naquela época conhecia-se o teatro grego desde o século V a.C. O ator de teatro grego usa máscara. A máscara da comédia, a máscara da tragédia, né? Então,
não se sabe qual é o sentimento que está por trás da máscara. Então, o ator de teatro, da comédia, pode estar com a máscara sorrindo e pode estar triste por trás. E o ator da tragédia, o oposto, tá? Ele está bem, está alegre, está fazendo a tragédia. Então, o hipocrités é aquele que não se expõe. É aquele que está abaixo da crise. É isso que significa. Ou seja, que crise? O sentimento real da vida. Então, o hipocrités é essa pessoa, tá? É o ator de teatro. É aquele que não é verdadeiro. E aí Jesus está chamando eles disso, tá? Seus atores de teatro. Cada um de vocês não desprende do lugar de comer no dia de sábado o boi ou jumento? Essa mulher aqui é muito mais valiosa que um boi ou que um jumento. Se vocês fazem isso com um boi e com um jumento de vocês, você não faz isso com o bem por um ser humano no dia do sábado? Pela vida. Jesus está dando-lhes uma lição de moral neles, daquela bonita, né? E aí, para levá-lo a beber, por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro num dia de sábado, essa filha de Abraão? E essa é a última coisa que Jesus faz por essa mulher. Então vamos retomar. Jesus estava ensinando e ela foi lá receber ensinamento e nem sabia o que iria acontecer com ela. Jesus a percebe, verso 12, a chama e diz para ela: mulher, você está desatada desse teu mal de hoje em diante, para sempre. Isso não foi suficiente para ela, porque tinha que curar o emocional dela também. Jesus impõe as mãos sobre ela. E aí ela fica curada, imediatamente ela se endireita, mas aí é o verbo anortol, né? Ela, fica restabelecida, restaurada, né? Levantada. E Jesus vai dar a essa mulher agora exaltação. Pense que está no meio de uma multidão, pense que Jesus está falando para o chefe da sinagoga e para todos aqueles, né, que se achavam, né, ótimos estudantes das Escrituras porque obedeciam às Escrituras com relação ao sábado. E aí Jesus reafirma sobre aquela mulher a promessa na frente de todo mundo. E aí Jesus diz, chama aquela mulher de filha de Abraão. Quando Jesus faz isso, gente, ele mostra a importância dessa mulher. Ele não só mostra que essa mulher é judia. Quando ele diz filha de Abraão, ele está reiterando sobre aquela mulher a promessa da bênção de todas as famílias da terra. A promessa da bênção de Abraão. A promessa da bênção de descendência. Tem um monte de coisa escondida nesse filho de Abraão. Essa mulher agora desatada, né? Desligada, restaurada, restabelecida, levantada. Ela é filha de Abraão, portanto, ela pode retomar a vida dela. Já havia 18 anos, não se sabe qual a idade dessa mulher, né? Pelo menos 18 anos, né? Mas ela agora é filha de Abraão e ela pode retomar sua vida. Ora, se a Sara teve filho com 90 anos, percebe? Então tem uma promessa em cima disso aí, é filha de Abraão. Então Jesus, além de percebê-la, chamá-la, falar para ela que ela está livre para sempre, né? Que ela está desatada para sempre, colocar as mãos sobre ela, Jesus ainda sobre ela reitera a promessa, reafirma a promessa sobre ela. Ela é filha de Abraão.
tem direito a todas as bênçãos que foram colocadas sobre o Abraão. Jesus podia chamá-la de qualquer coisa. Jesus podia dizer, por que motivo, o verso 16, não se devia livrar desse cativeiro no dia de sábado essa mulher a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Porque ele chamou ela de mulher no versículo 12. Ele não chamou ela de filha. Ele não chamou ela de filha de Abraão. Ele chamou ela de mulher. Versículo 12, vai comigo. Mulher, você está desatada da sua enfermidade, desligada. Você está livre da sua enfermidade. Ele chamou ela de mulher. Mas na frente de todo mundo, Jesus chamou-a de filha de Abraão. Resgatou sobre ela todas as promessas dadas a Abraão. Eita, coisa boa. Por isso que eu falei que nessa manhã esse texto alegrou muito meu coração. E eu tenho certeza que está alegrando o seu, tá? Tenho certeza que está alegrando o seu. E esse filho de Abraão também, né? Claro que está mexendo com eles, né? Com os religiosos que se colocavam como filhos de Abraão. Por isso eles cumpriam todos os ritos do sábado, do Shabat, né? Tem uma provocaçãozinha de Jesus aqui também. E eu gosto dele por causa disso. Vamos terminar? Verso 17. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários, olha que interessante, a palavra adversário aqui, ficaram envergonhados. Todos os seus adversários ficaram envergonhados. Versículo 17. É a palavra adversários mesmo. Entretanto, o povo, a análise retórica aqui, tá? Adversários para povo. Os adversários ficaram envergonhados. Entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. A multidão ficou alegre com aquilo que viu acontecer na vida da mulher. Provavelmente essa mulher era bem conhecida de todo mundo ali, né? Então, os adversários ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Então, o povo se alegrava. Eu me alegrei muito nessa manhã, porque eu fui para o texto, assim, bem de manhã cedo, Lucas. Só que engraçado, na minha mente vinha Lucas 18. Aí eu falei, mas era o texto da mulher. Eu falei assim, mas não é Lucas 18 e tal. E fui procurar em Lucas 13, né? Verso 10 ao verso 17. Nem tem o verso 18. Verso 18 já é outra coisa. Mas vinha o texto da mulher. Falei, tá, vou estudar o texto da mulher. Aí, quando eu entrei no texto, olha aí, ó, todo pintado. Quando eu entrei no texto, falei, meu Deus, que texto rico. E como era Novo Testamento, né? Aí eu sempre vou no original grego, porque aí eu sei, né, bem mais do que hebraico. Hebraico eu sou estudante. Mas quando Deus me dá o texto do Novo Testamento, eu vou estudando mesmo a fundo. E aí fique com esses verbos gregos aí nessa manhã, tá? Jesus a viu, a percebeu, é o verbo oral. Versículo 11, né? A mulher não se endireitava, é o verbo anakipto, ou seja, não levantava a cabeça. Mulher, você está livre, você está desatada, desligada, é o verbo apolio, né? E no verso 12 e no verso 13 é o verbo anortou, né? Fica correta, levanta essa cabeça e fica ereta, né? E aí ela ficou, né? Esse verbo anortou, ele é usado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando foi traduzido, né, do hebraico para o grego. Ele é utilizado quando diz lá que Deus nos levanta, né? Então, deixa eu ler para você o Salmo 20, versículo 8. Eu vou ler isso para você. Salmo 20, versículo 8, para a gente terminar a live. Diz assim, ó. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé.
Esse mantemos em pé, tá? Do versículo 8 do Salmo 20, é o verbo anortol, tá? Lá na Septuaginta, né? Lá na tradução do hebraico para o grego. Então, se alegra nessa sexta, se coloque de pé, restabelecida, restabelecido, restaurada, restaurado, levantada, levantado. Jesus estava ensinando, hein? E tudo aconteceu. Que você possa ter muita vontade de aprender, porque pode acontecer isso aí, se é que já não aconteceu, no momento de ensino da palavra de Deus, né? No momento em que Jesus, pelo Espírito Santo, está falando ao nosso coração, tá bom? Beijo! E vamos dar bom dia para esse povo. Deixa eu beber água. A Aline já tá aí, hein? Aline Vinícius, beba água. Vamos lá, já dei bom dia para Clércia, Rosângela Marins, Monique Araújo, bom dia, lindona, minha companheira de caminhada. Bom dia, Luísa, bom dia pro maridão. Vamos lá, bom dia pro Caleb, pra Ana Carolina, pra Gabriela. Josi, bom dia, obrigada, Josi. Irmã Regina Célia e o irmão Guaraci, bom dia. Bom dia, Ulisses, bom dia, irmã Jurema. Ah, que legal, irmã Jurema, hoje tá aqui na live. Bom dia. Bom dia pro irmão Genesi. Ai, ai, vamos lá. Bom dia, Franci. Vamos lá, olhar profundo de Jesus. Eita, coisa boa. Bom dia, Aline. A Aline atrasou. Não tem problema. Aline, manda um bom dia aí pra Dora. Bom dia pro pessoal aí do seu trabalho. Bom dia, Marta Azevedo. Ai, ai, ai. Bom dia, irmã Leila, pastor Jessé. Ih, coisa boa. Hoje tá todo mundo aí. Que bom. Beijo, meu pastor lindo. Bom dia. Bom dia aí pra família toda, hein? Fabinho, Xanda, Eduardo, Bernardo. Bom dia pro pastor Flávio, Milena. Bom dia pro Arthur, pro Heitor, pra Isabela. Eita ferro, vambora. Mulher, você tá desatada, pois é. Bom dia, irmão Cláudio Monteiro. Fernanda Carvalho, bom dia. Vera Lúcia Sabino, bom dia, lindona. Alessandra Pereira, minha xará, bom dia. Miriam, bom dia. Joyce Paulo Sérgio. Como eu precisava ser? O que você escreveu aí, Joyce? Ah, eu não entendi, não. Deve ser alguma coisa desatada, né? Ah... Ih, não entendi não, Joyce. O que você escreveu? Patrícia hoje completa 20 anos de casamento, hein? Bom dia aí, hein, pra Patrícia e pro maridão. Parabéns! Coisa boa! Beijo pras crias de Joyce e Paulo Sérgio. Eduardo e Andrei, bom dia pra você. Bom dia pro Benício. Gente, às vezes não aparece aqui pra mim todos os comentários, tá? Então, quando eu não dou o bom dia, é porque não veio pra mim. Então, no outro dia eu tava lendo, aí alguém manda beijo pro Luiz Benício, aí eu mandei beijo, tá? Vamos lá. Beijo aí pro Guilherme e pro Eric. Aline, beba água. Caramba. Ai, ai. Eliton, o pai do Vinícius, tá mandando a bênção aí de Deus pra gente, os companheiros da live. Ai, ai. Vamos lá. Solange já falei, Aline, Miriam também, muito bem. O último que eu tenho aqui é o comentário da Miriam, tá bom? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Se eu não falei seu nome... Dando bom dia porque não apareceu, tá? Ah, a Fátima Santos está dizendo que foi desatada ontem à noite. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, eu fui nessa manhã.
Eu fui nessa manhã. Que Deus te abençoe, te dê um fim de semana lindo e maravilhoso, tá bom? E que amanhã e domingo você estude essa palavra e vá para a escola dominical, né? Poxa, vá que Deus vai falar seu coração. Se você tem impedimento, claro, aí você, mas vê aí um estudo bom aí no domingo, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui, tá? Eu já quero avisar, porque eu não devo estar em casa, eu devo estar fora. Se acontecer alguma coisa, de no lugar que eu não tiver, não tenha internet, já peço perdão, tá? Se não der para fazer na segunda-feira, a gente faz a live das crianças na quarta-feira, tá bom? Então já tô avisando, porque quando a gente sai assim do nosso local, né, talvez não tenha internet, então já tô explicando, tá bom? Então, para vocês que me acompanham, né, então já tô falando. Então, ó, beijo no teu coração, Deus te abençoe grandemente, tá bom? Beijo. Restabelecidos, restaurados, levantados. Beijo.